Vale a pena fazer angioplastia preventiva no seu paciente? É isso que foi discutido no estudo PREVENT, que foi apresentado hoje no Congresso Americano de Cardiologia, o ACC 2024. Vamos lá para o contexto. Primeiro, uma grande parte das síndromes coronarianas agudas acontecem por instabilidade de uma placa que era vulnerável previamente, né? Uma placa que tem muito lipídio ali no core, no interior, uma capa fibroproteica fininha e assim por diante. E boa parte dessas placas, se o paciente tivesse feito um CAT antes, seletivo, alguma coisa do tipo, era uma placa que não provocava nem isquemia ali cronicamente. Se você fizesse uma avaliação funcional, por exemplo, através de FFR, daria até normal esse FFR. Ok, mas aí vem um pensamento. Se eu tenho uma placa que, por ser vulnerável, por ter muito lipídio, pouca capa fibroproteica, se essa placa aí tem um risco aumentado de instabilizar no futuro, será que se eu angioplastasse preventivamente essa placa não poderia diminuir desfecho? Essa foi a pergunta do estudo PREVENT, que a gente vai discutir agora. Então, o que é que o estudo fez? Pegou ali mais de 1.600 pacientes que poderiam ter DAC crônica, a maioria dos pacientes, mas também aguda. Esses pacientes eram encaminhados para CAT, né, pelo motivo da doença de base. Se tivesse lesão relevante, FFR baixo, menor do que 0,8, ou era uma síndrome coronariana aguda e claramente tinha uma placa ali que era responsável pela síndrome coronariana aguda, ia lá, angioplastava, resolvia isso. Isso aí não tinha muito a ver com o trabalho. O trabalho começava a partir de então. Uma vez resolvidas as lesões lá relevantes, observava-se se no resto do CAT tinha mais lesões que fossem acima de 50% de obstrução, primeiro. Segundo, que não causassem limitação a fluxo, né? Ou seja, passa ali a reserva de fluxo, o FFR, ele vem normal, acima de 0,8. E terceiro, que tivesse características de ser uma placa vulnerável. Na verdade, ele cobrava pelo menos 2 critérios de 4, que eram uma área luminal mínima, isso pode ser medido através de ultrassom intracoronário, entre outros métodos, né? Área luminal mínima menor do que 4 milímetros quadrados. Segundo, uma carga de placa acima de 70%. Terceiro, um conteúdo lipídico grande no interior da placa. E quarto, uma capa fibrosa fina. Se tivesse 2 dos 4, o paciente podia entrar ali no estudo. Ok, então selecionava esses pacientes e uma vez selecionando, os pacientes eram divididos em 2 grupos. Um grupo ficava em tratamento clínico otimizado, né, o padrão. O outro grupo ia para tratamento clínico otimizado mais angioplastia preventiva. Ok. O que é que se observava? O que é que se queria ver se tinha diferença? O endpoint primário era um desfecho composto de morte, infarto relacionado lá com vaso tratado, mais necessidade de revascularização daquela lesão que tinha sido tratada previamente, da lesão em questão, né, que tinha todas essas alterações que eu falei, conduzido por isquemia, o paciente começou a ter dor ou alguma coisa do tipo. Ou quarto, o paciente internou por causa de uma angina instável, de uma angina que piorou, alguma coisa do tipo, né? Então ia desde o desfecho mais nobre, que é morte, até uma internação, por exemplo, por angina instável, troponina normal, etc. Ok. O que é que se observou? Depois de um tempo, né, avaliou-se ali os pacientes, os 2 grupos, e no follow-up observou-se que sim, houve redução de desfecho com o uso da angioplastia preventiva. Contudo, primeiro ponto, na hora que foi ver o que é que gerou essa diferença, majoritariamente foi necessidade de novas revascularizações e internações por causa de angina instável ou angina progressiva. Não houve diferença lá na análise dos desfechos secundários de morte avaliada isoladamente, não houve diferença em relação a infarto quando avaliado isoladamente. Por que isso é importante, né? A gente subdividir ali o desfecho. O trial, ele não era cegado, então quer dizer que o paciente que estava nele, ele sabia se tinha sido angioplastado ou não. O médico também que estava atendendo o paciente sabia, né, se ele tinha feito angioplastia ou não. E aí a gente imagina esse cenário. Estou eu de plantão, no pronto-socorro, chega um paciente do trial, tudo bem, seu Mário, digamos, tudo bem, seu Mário, o que é que o senhor está sentindo? Não, estou sentindo uma dor epigástrica. Deixa eu dar uma olhada aqui no seu histórico. Aí você vê que o paciente está participando do trial, que, por exemplo, tem uma lesão de descendente anterior com 70% de obstrução,
uma alta carga ali, lipídica, etc, etc. Essa lesão não foi angioplastada e agora o paciente está, por exemplo, referindo uma epigastralgia ou uma dor torácica atípica, né? O fato de você saber, e o paciente também, que ele tem uma lesão, por exemplo, 70% DA, você acha que aumenta, diminui ou não altera a possibilidade de você internar esse paciente ou mandá-lo direto para a CAT, porque, ó, isso aí deve ser da coronária, vamos resolver logo isso, né? Parece meio óbvio que uma vez você sabendo que o paciente tem aquilo ali por trás, aumenta a chance, né, de você indicar internação ou intervenção para esse paciente. Como o trial não foi cego, né, como se sabia onde o paciente estava alocado, isso poderia gerar até mais desfechos de internação no grupo que não foi submetido à intervenção inicialmente. Esse é um primeiro ponto bem relevante. Segundo ponto relevante, quando a gente vai ver os critérios de inclusão, a enorme maioria dos pacientes entrou porque tinha área luminal mínima pequena e porque tinha uma carga de placa muito alta. Cerca de 1/3 só dos pacientes tinha aquelas características que normalmente a gente fala muito da placa vulnerável, que é core lipídico, centro lipídico muito grande e a capa fibrosa, fibroproteica fina. Era a minoria dos pacientes, 1/3 mais ou menos. A enorme maioria preencheu o critério de área luminal baixa ou carga de placa alta. Ou seja, né, talvez tenha sido a minoria dos pacientes que de fato tivesse aqueles critérios mais clássicos ali de placa vulnerável. Outro ponto relevante, o próprio trabalho fala que a placa que é vulnerável hoje pode não ser daqui a 1, 2 meses, né? Ela pode aumentar a capa proteica, ela pode diminuir o núcleo lipídico. Tem alguma medicação que faz isso? Sim, estatina, por exemplo, né? O próprio artigo fala que mais de 75% das placas que são consideradas vulneráveis, elas podem estabilizar com o uso de estatina, por exemplo, né? Dado da própria discussão do trabalho. E esses pacientes estavam usando estatina sim, mas no início do trabalho eles tinham um LDL médio de cerca de 90, né? Depois de um segmento de 2 anos, deu uma baixada, melhorou o tratamento, foi ali para 64, mas ainda não está no alvo, né? De, por exemplo, que a SBC preconiza, que é abaixo de 50, ou que o ESC preconiza, que é abaixo de 55, né? E assim por diante. Será que se a gente fizesse um tratamento mais intensivo com estatina ou até recorrendo a ezetimibe, de PCSK9, jogar esse LDL lá para baixo, 40, 50, será que isso não diminuiria ainda mais, né, o possível efeito da intervenção? Então, é um trabalho que tem vários detalhes importantes, né, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com aquela mensagem geral. Olha, saiu um trabalho que diz que angioplastia preventiva, né, é útil, né, salva vidas, coisas do tipo. Por quê? Primeiro, mais uma vez, não houve a diferença nem de morte, nem de infarto, avaliando isoladamente. Tem essa questão do cegamento. E corre o risco, né, de a gente ver algum caso de paciente que nem entraria no trial, né? Esse paciente aqui, assintomático, fez um angiotomo que mostrava que tinha uma lesão ali em DA, o pessoal ficou com medo, fez um CAT, tinha uma lesão de 40%, não obstrutiva na DA, mas aí alguém passou um método de imagem, viu que tinha um conteúdo lipídico razoável e melhor a gente prevenir e fazer uma angioplastia aqui nessa placa, né? Esse paciente nem entraria no trial, mas mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que muitas vezes são lidas ali por cima e começam a induzir condutas que não são indicadas, né, pela evidência científica nem pelas diretrizes. Trabalho, contudo, muito interessante, porque tem muito tempo que a gente fala sobre esse conceito de placa vulnerável, etc. E geralmente não tem trabalhos designados para abordar especificamente esse tipo de placa, né? Então, de toda forma, trabalho com desenho interessante que vale a discussão. Continuamos com a cobertura aqui do Congresso ACC 2024.